Vamos lá, vídeo sobre transtorno de personalidade. Só para tirar a dúvida, galera. Vamos lá, eu tô a fim de falar sobre isso também. Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou conversar com você a respeito de algo que talvez você já ouviu falar, talvez você esteja buscando aqui no YouTube entender um pouco sobre isso, que é uma coisa chamada transtorno de personalidade. Aí todo mundo fica falando assim, nossa, transtorno de personalidade é uma doença, o que é, o que significa uma pessoa ter um transtorno de personalidade. Bem, se para você isso é um tema interessante, fica aqui comigo que eu vou explicar um pouquinho como é que funciona isso e para a gente poder entender essa dinâmica da psique dessas pessoas que possuem esse tipo de transtorno, ok? Para isso, eu vou utilizar um material que eu gosto bastante, claro que é o que me embasa tecnicamente, que é o DSM-5, onde nós temos aí todas as categorias de transtornos emocionais, mentais, psicológicos, né? Que é algo que é usado no mundo inteiro, que é uma coisa que nós utilizamos no nosso dia a dia na profissão de psicólogo, né? Principalmente aquele profissional que é da área de terapia cognitivo-comportamental ou alguma similar. O transtorno de personalidade, nós temos aqui 10 tipos de transtornos de personalidade. Eu não vou falar neste vídeo os 10 tipos, porque senão seria uma aula de psicopatologia e eu não vou ficar aqui falando sobre isso, mas é mais para você tirar uma dúvida, para você entender como é que é isso, para também tirar alguns mitos que talvez você ache, pelo amor de Deus, será que eu tenho transtorno de personalidade? Então, eu vou até ler para você aqui o que significa um transtorno de personalidade. Isso aqui está no DSM-5. É um padrão persistente de experiência interna. É um jeito da pessoa ser, tá? E comportamentos que desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. O que isso quer dizer, Zanara? Bem, são pessoas que já têm uma estrutura interna, elas têm um funcionamento psicológico e comportamental organizados dentro dela, de uma maneira que muitas vezes essa forma dessa organização psíquica, da estrutura de personalidade daquela pessoa, faz com que ela sofra e também faz com que outras pessoas sofram ao seu redor, criando aí um desequilíbrio, né, no que a gente chama do ambiente também, né? É um transtorno que é difuso e inflexível. O que isso quer dizer? Difuso é porque não tem uma coisa só que marca o transtorno de personalidade. Isso! Não, são várias coisas. Por isso que o diagnóstico de um transtorno de personalidade pode levar meses para você fazer uma composição e nós que somos da área ainda ficamos com um pouco de cautela a respeito disso, porque na verdade rotular as pessoas não é muito legal. Fulano, você tem transtorno, fulano, né? Na verdade a gente tem que ter muita cautela, né? Eu geralmente só faço isso mediante necessidade de confecção de documentos oficiais, por exemplo, para uma pessoa sair de licença médica pelo INSS, né? Receber algum tipo de benefício, então eu tenho que fazer um diagnóstico, ou ela pedir reembolso no plano de saúde dela, eu tenho que fazer um sistema de diagnóstico, não tem jeito, tá? Então assim, então o transtorno de personalidade, seja ele qual for, as características básicas é que ele é difuso, não tem uma coisa só que defina ele, é inflexível, ou seja, a pessoa ela funciona daquela maneira, e você observa que ela tem dificuldade de mudança, ela não consegue enxergar aquilo que está acontecendo ao redor dela, né? E geralmente começa na adolescência, mas nós conseguimos identificar em algumas crianças alguns transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade a gente vai ver na adolescência começar a ficar bem formado, porque é quando nós organizamos bem, sedimentamos a nossa estrutura de personalidade, ou seja, o nosso funcionamento psíquico, o nosso funcionamento comportamental. Quando a gente é criança, essas coisas não são muito bem definidas ainda, então por isso que o diagnóstico às vezes não é tão fácil, né? Então, mas algumas pesquisas, já ouvi casos de pessoas que foram diagnosticadas na infância.
principalmente de transtorno antissocial, que é o que nós chamamos de psicopatas, né? A gente já vê alguns sinaizinhos. E começa na adolescência ou no início também da fase adulta, a partir dos 20 anos, 18 anos, né? Esse iniciozinho dos 18 anos até os 22 anos, você vai percebendo que a pessoa formata a personalidade dela, e aí realmente a gente pode observar os sinais mais claros, né? E é estável ao longo do tempo, ou seja, a pessoa funciona desse jeito, permanece desse jeito e leva ela ao sofrimento e aos outros que convivem com ela também. E aí a gente pensa o seguinte, quando a gente coloca como transtorno algo, a gente imagina assim, será que tem cura, será que tem tratamento? Né? Nós sabemos que a própria psicoterapia, existe também uma linha dentro da terapia cognitivo-comportamental que trabalha muito bem, por exemplo, com o transtorno de personalidade borderline, que nós vamos um dia, vou fazer um vídeo aqui depois para a gente falar sobre isso, né? E que existe forma de você tratar, mas sabe qual que é o grande desafio? O indivíduo que tem um transtorno de personalidade, ele tem dificuldade de ver que ele não tá legal e que ele tá causando um monte de coisa nas outras pessoas, entende? Então a dificuldade grande é justamente a pessoa perceber que ela tem algo que não tá legal nela, né? Ela tem essa dificuldade de conexão, de percepção. E nós temos 10 tipos de transtornos de personalidade. Eu vou falar para você aqui quais são. Vou falar, na verdade, alguns, tá? Mas é porque senão a gente vai ficar com um vídeo de 3 dias, né? Nós temos o transtorno de personalidade paranoide, que é aquela pessoa que tem um padrão de desconfiança e suspeita de tudo, enfim. Transtorno de personalidade esquizoide, que é aquele que se distancia totalmente das relações, que não gosta de contato, que não gosta de vínculo, que não quer vincular com ninguém, né? Nós temos o transtorno de personalidade esquizotípica, que é aquela pessoa que tem muitas, uma forma excêntrica de viver, sabe? Tem umas excentricidades de comportamento, tem um desconforto também nos relacionamentos, né? Cria alguns problemas, tem dificuldade de troca, né? Aí a gente fala o esquizoide, ele evita completamente. O esquizotípico, ele até consegue fazer um relacionamento, mas ele tem aqueles relacionamentos mais difíceis e também ele tem alguns comportamentos bem estranhos, né? Outra coisa que é o que a gente já conhece, que é o transtorno de personalidade antissocial, que é o nosso clássico psicopata, que é um padrão de desrespeito e violação dos direitos dos outros. A gente categoriza assim, então é uma pessoa que ela não tem a lei fora dela não tem função, ela tem uma lei interna no qual ela se rege por ela, e isso é psicopata. Então ele vai lá, mata você, pica, guarda na geladeira e para ele tá tudo beleza, porque é assim que funciona. E nós temos aí o transtorno de personalidade borderline, que é um padrão. Olha, eu vou ler aqui, porque um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, porque borderline, todo mundo fala nisso. Enfim, é um padrão de instabilidade, presta atenção, instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos, com impulsividade acentuada. Então é uma pessoa que tem um estado de impulsividade muito grande, os relacionamentos dela são sempre muito dramáticos, existe muita carga de sofrimento nas relações, ela tem umas oscilações de humor e baixa resistência à frustração, e nós vamos falar um vídeo só sobre borderline aí, porque tem muita gente achando que é borderline, mas não é, só tem aí transtorno de humor, enfim, tá com TPM, fulano é borderline. Não, borderline é um jeito de funcionar, é 24 horas assim, não é hoje ela tá ótima, o jeito de funcionar da pessoa é assim. E uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, ela cansa muito as pessoas que estão ao redor dela, porque é uma pessoa cansativa, é uma pessoa que ela demanda afeto o tempo inteiro, ela quer atenção, enfim, nós vamos falar isso no outro vídeo, senão vai ficar muito complicado. Nós temos o transtorno de personalidade histriônica, que isso faz aqui, eu vou ler para você, que é um padrão de emocionalidade e busca de atenção em excesso. Não era parecido com borderline? Não. É aquela pessoa que fica seduzindo o tempo inteiro.
quer chamar atenção, quer ser a interessante, mas no final das contas não dá conta daquela atenção toda que ela chama pra ela, tá? O transtorno de personalidade evitativa é um padrão de inibição social. Zanara, parece com esquizotípico, com esquizoide, não. Não, mas é inibição social, é daquela pessoa de não conseguir falar em público, dela chegar numa rodinha. Ah, é o tímido! Podemos dizer que pode ser considerado uma pessoa tímida em excesso, né? Sentimentos de inadequação são presentes e hipersensibilidade à avaliação negativa dos outros. Criticou, socorro, sofri, morreu, né? Então, na verdade, é um tímido, mas não é um tímido, eu não posso dizer que é um transtorno de personalidade, uma timidez, porque eu posso ser tímida, posso não ter coragem, ou ímpetos, ou desejo de falar em público, mas eu posso lidar bem com críticas, entende? Então, o diagnóstico, a percepção do que acontece conosco é algo muito, sabe, tênue. Não dá pra gente ficar falando e botando rótulo em ninguém. Por isso que esse vídeo ele é só informativo. Se você tiver dúvida, se você quer aprender mais sobre isso, eu recomendo que você estude psicologia ou psiquiatria ou busque um profissional para conversar com você mais sobre isso, tá bom? Aí nós temos aqui transtorno de personalidade dependente, que é o que a gente chama dos dependentes emocionais, mas a gente pensa o seguinte, mas se eu tenho um transtorno de personalidade, isso quer dizer que o meu funcionamento é todos os dias assim. Não acordei hoje dependente, amanhã não, entendeu? Então aqui, é um padrão de comportamento submisso e apegado, relacionado às necessidades excessivas de ser cuidado. A pessoa ela tem uma dependência completa do outro porque ela acha que ela não tem condições de ser ela mesma, tá? Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que é um padrão de preocupação com a ordem, com a organização, com a limpeza, controle. E aí a gente tem aqui algumas outras coisas, que é a respeito de mudança de personalidade devido à condição médica, enfim, não específico, mas que não vem ao caso. Mas para que você possa saber que existem esses transtornos de personalidade e que alguns desses aqui a gente pode pensar assim, poxa, será que vai... Ai, tem um narcisista, gente, pulei, olha, o narcisista, estava esquecendo dele, hein? Gente, transtorno de personalidade narcisista, que é o padrão de grandiosidade, eu, e necessidade de ser admirado o tempo inteiro e o que o mundo vai girar ao redor dele. E outra coisa também, ele não tem empatia nenhuma, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, ele não tem empatia. Então o outro tá sofrendo, ele, ai gente, tadinho, o que que tem? Levanta daí, gente. Então, eu estava esquecendo do narcísico, nossa, não pode. Então, o que a gente pensa sobre essa questão do transtorno de personalidade? Vamos resumir, para a gente fechar aqui, é uma forma do ser humano, daquela pessoa funcionar, que causa muito sofrimento a ela e principalmente a outras pessoas, principalmente aos outros, né? E qual que é a dificuldade da gente trabalhar com a pessoa com transtorno de personalidade? Ela se vê com problemas, ela se vê que ela tem alguma questão para ser resolvida. É difícil uma pessoa, um narcísico, procurar terapia, é difícil um border permanecer, ele até vai, borderline vai na terapia, mas às vezes não permanece. O esquizotípico nem vai, né, gente? Não quer falar com ninguém. E o esquizoide nem se fala. Então, assim, a gente vai pensar, e o paranoide? Paranoide, a terapia cognitivo-comportamental consegue, com algumas técnicas, reduzir bastante esses sintomas, né? A gente sabe disso, mas tem que ter todo um cuidado, né? Tem que ter todo um trabalho bem forte aí para... E o antissocial, né? O psicopata, né, gente? Nem vai também. Ou ele vai para terapia buscar ajuda porque ele quer manipular o terapeuta, a família, né? Gente, tô indo lá, enfim, mas tá lá tentando manipular todo mundo. Então, espero que você tenha entendido o que é um transtorno de personalidade e que não fique, mas isso aqui é só uma coisa resumida, isso daqui você tem que ter umas 3 aulas, aprofundando item a item, estudando isso, olhando, vendo casos, né, enfim. Então, é mais para que você aí que está procurando alguma informação a respeito já tenha alguma luz sobre isso, para também sair de um padrão de achar que todo mundo... O que acontece hoje, né, gente? Com a internet todo mundo sai rotulando todo mundo. Ah, fulano,
bipolar, fulana, né? E não é assim que se faz diagnóstico, né? Na verdade, você tem lá uns sei quantos mil itens para você fazer um diagnóstico diferencial, porque existem transtornos e patologias mentais muito parecidos, então a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. Por isso, procure um profissional de psicologia ou de psiquiatria, faça acompanhamento, ou vai estudar psicologia ou vai estudar psiquiatria a fundo e experimente isso para você conhecer mais, ok? Então espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Gostei muito de bater esse papo com você. Se você tiver dúvida ou se você acreditar também que esse vídeo pode ser importante para alguém para estar sabendo a respeito disso, compartilha com a pessoa, marca ela aí, tá? E aproveite, se inscreva no meu canal, participe aqui comigo. Eu tô aqui para estar fazendo esse canal de comunicação da psicologia e da saúde mental e do bem-estar e da gratidão e com você, ok? Muito obrigada pela sua presença, espero muito que realmente tenha sido útil e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!